Dando sequência, hoje nós vamos estudar o capítulo 36, Afirmação Esclarecedora. O que será que Emmanuel quis nos trazer com esse capítulo, com essa leitura? Mas antes de darmos o início, nós agradecemos muito aos mentores desta tarefa, aos mentores desta casa, e rogamos a Jesus que possa fazer morada em cada coração aqui presente, acompanhando este estudo. Bem, na primeira citação, Emmanuel traz ali Jesus, no capítulo... E João, é quem menciona essa frase de Jesus, lá no seu capítulo 5, versículo 40. E Jesus disse: "E não quereis vir a mim para terdes vida?" Olha que forte essa frase dita por Jesus e que João trouxe ali no seu evangelho. Bem, em primeiro lugar, se formos analisar, é como se cada homem estivesse morto. Porque o texto diz: "E não quereis vir a mim para terdes vida?" Então é como se estivéssemos mortos. Mas mortos na carne? Não. Mortos espiritualmente. Mortos ou não despertos. Acho que seria a melhor aplicação para esta análise no momento. Muitos de nós ainda estamos adormecidos espiritualmente. Nós ainda não nos atentamos para a vida futura. E a vida futura é a eternidade. Somos espíritos imortais. E a promessa do Cristo é pela nossa eternidade. Não. A promessa do Cristo é pela nossa imortalidade. Somos seres imortais. Eterno é apenas Deus. E nessa vida imortal, espiritual, nós precisamos aqui da nossa querida matéria para evoluirmos. E a misericórdia divina nos possibilita inúmeras reencarnações para que possamos estarmos aqui na matéria, mas não sermos influenciados pela matéria. Em segundo lugar, esse texto também vai dizer, já que ele diz: "E não quereis vir a mim para terdes vida?" Por quê? Porque a vida está em Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. É Jesus. É Jesus que nos dá o alimento espiritual. É Jesus que nos trouxe a boa nova, o Evangelho. É Jesus que não veio modificar a lei, mas cumpri-la. Então tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre o Evangelho. Tudo é sobre caridade. E é sobre isso que os textos evangélicos do nosso querido Emmanuel e de outros tantos trabalhadores do mundo espiritual falam exatamente sobre o Cristo. Bem, dando sequência então a esse texto de Emmanuel, vamos ver o que Emmanuel nos presenteia de lição. Emmanuel vai dizer: "Quantos procuram a sublimação da individualidade, que precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio." Ora, a vontade, ela é tão importante que Emmanuel, em um outro livro, Pensamento e Vida, ele dedica um capítulo muito especial sobre a vontade. Porque só se tivermos vontade é que iremos nos
aprimorar. E essa é a verdade. Se nós não tivermos vontade, a nossa evolução vai ficando estagnada. Apesar de que a lei do progresso, de uma forma ou de outra, nos impulsiona para frente. Não é verdade? Estudando ali um pouquinho da lei do progresso, a gente consegue perceber que ela vai nos conduzindo sempre para melhor. Mas é preciso vontade. E Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a vontade, ela é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha a importância da vontade na nossa vida. A vontade governa todos os setores da nossa ação mental. O que a gente faz com a vontade? Nós a direcionamos para aquilo que nos é interessante. O que nós precisamos é despertar a nossa consciência espiritual, despertar a nossa consciência de que somos espíritos em uma experiência terrena e não seres materiais em uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais em uma experiência material, terrena. A nossa vida futura é da vida espiritual. Quanto mais evoluirmos, menos apegados ou apegadas à matéria nós estaremos. Bem, completando então, Emmanuel vai dizer: os templos e a escola do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhes reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Esse trecho aqui, Emmanuel está falando de todos nós que frequentamos casas espíritas, que frequentamos qualquer outro templo religioso. Nós reconhecemos Jesus. Nós sabemos quem é, qual a importância dele aqui, não é verdade? O que ele nos trouxe, o Evangelho, a Boa Nova, todos os ensinamentos. Porém, nós vacilamos de forma cruel na nossa caminhada. Porque, como eu já mencionei, nós estamos presos à matéria. E para muitos de nós, a matéria ainda influencia fortemente o nosso comportamento diário. Então, qual que é o nosso projeto, né? Qual é o nosso objetivo? É nós caminharmos cada vez mais menos dependentes da ação da matéria. A matéria, meus amigos e minhas amigas, ela é fundamental nessa nossa jornada reencarnatória. A matéria é obra fundamental de Deus para nós evoluirmos. Porém, a matéria não pode dominar as nossas ações. Ela não pode dominar as nossas decisões. Ela não pode dominar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos precisam ser dominados sempre pelo lado espiritual. Por aquilo que os nossos olhos terrenos e materiais ainda têm dificuldade de perceber. Mas vamos chegar lá, né? Com calma vamos chegar lá. E aí, existe um complemento dessa frase do Emmanuel, que é: na jornada da evolução, o nosso maior desafio, né, enquanto alma encarnada,
é aprender a conjugar amor e conhecimento como forma de atingir a nossa iluminação espiritual. Nós temos conhecimento, porém nós não temos sabedoria. Conhecimento e sabedoria são diferentes. A sabedoria é o conhecimento aplicado com amor. Então nos falta o amor, nos falta a caridade, nos falta aquilo que o Cristo veio nos ensinar e que nós ainda temos dificuldade de aprender. O Cristo tinha um conhecimento, mas ele não violava as consciências. O Cristo, quando abordado, tinha o comportamento de dizer às pessoas que o procuravam: o que queres que eu faça? E quando Cristo dizia: o que queres que eu faça? O Cristo respeitava a vontade daquela pessoa que o procurava. Cristo tinha a consciência sobre cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. E com todo o seu conhecimento, ele fazia todas as suas obras com amor. O Cristo não só ensinou o Evangelho, mas ele desceu para a multidão para trabalhar junto ao povo. Foi esse o ensinamento que ele deixou aos apóstolos. E Emmanuel vai completar: creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. Meus amigos e minhas amigas, de fato, às vezes a nossa fé ela é abalada pelos nossos pensamentos desajustados. Estamos cheios de arquétipos mentais no nosso inconsciente das nossas vidas passadas, das nossas reencarnações anteriores. E isso às vezes traz um desajuste nos nossos sentimentos. E é por isso que nós precisamos manter sempre a oração. Vigiar e orar nunca foi tão importante. E sempre é. Porque somos influenciados por esse homem velho, por esta pessoa que nós já não somos mais, mas que estão ali no nosso inconsciente. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que possamos manter a fé firme. Se a nossa fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha, ou várias montanhas, como disse o Cristo. Mas estamos caminhando aos poucos. O que nós não podemos é parar. Desistir não é uma opção, porque o Cristo nos consola. A espiritualidade amiga está junto de nós. E Emmanuel completa: é que nós esperamos a proteção do Senhor, né, para desfrutarmos contentamentos imediatos no corpo, mas nós não queremos ir até o Cristo para nos apossarmos da vida eterna. E quereis vir a mim para terdes vida. Então nós queremos soluções imediatas, mas ir ao Cristo nessa jornada espiritual, para nós ainda é uma jornada que é dolorosa. É uma jornada que exige renúncia. É uma jornada também que exige conhecimento. E não só o conhecimento do estudo, mas o conhecimento de si mesmo, o estudo das palavras do Evangelho, mas o estudo de si próprio. Conhece-te a ti mesmo. E esse conhece a ti mesmo, ele é muito importante para que
possamos distinguir aquilo que eu dou conta e aquilo que eu não dou conta de fazer ainda. Mas a vontade me faz perseverar, a vontade me faz melhorar, a vontade me faz ser sábio junto do amor. A vontade de amar ao próximo me traz sabedoria quando eu estou caminhando também na obtenção do conhecimento. Emmanuel vai dizer que nós pedimos milagre nas mãos do Cristo, mas nós não aceitamos as diretrizes. Quais seriam essas diretrizes? Primeiro, simples, facinho para nós todos, ó. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é muito semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que maravilha! Então estamos prontos. Tá tudo ok. Já sabemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então já estamos no caminho certo para caminharmos aí dentro dessas diretrizes do Cristo. João vai considerar no seu evangelho que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano. E que quanto mais desenvolvida for esta capacidade, mais evoluído é o espírito. Então, quanto maior é a nossa capacidade de doar amor, mais evoluído nós somos. Então, nós precisamos trabalhar muito esse nosso sentimento, o amor. Emmanuel completa depois que nós solicitamos a presença consoladora do Cristo. Entretanto, nós não acompanhamos os passos do Cristo. Falta-nos esse olhar, falta-nos pensar. Se fosse Jesus, o que Jesus faria diante desta situação? Então essa é a reflexão. Emmanuel depois diz: se intentas alcançar a felicidade duradoura, que independe do mundo exterior, esforça-te por romper o fio controlador do ego. Ah, meus amigos, o ego. O ego, o egoísmo precisa ser rompido. E nós só alimentamos o ego, nós só alimentamos o egoísmo pela influência da matéria. Então nós temos o trabalho de deixar que a matéria nos influencie cada vez menos. E aí existe o complemento. Com o auxílio da meditação e da caridade, mergulha no oceano de liberdade do ser interior. Então a meditação para o conhecimento de si próprio, esvaziamento da mente, e a caridade, que é o amor em ação, que é a tarefa, nós iremos mergulhar em um oceano de liberdade do nosso ser interior, do espírito que realmente somos, do entendimento que devemos ter sobre a vida do mais alto, que é a vida espiritual. E aí Emmanuel puxa a nossa orelha porque ele vai dizer que nós pretendemos ouvir o Cristo à beira de um lago sereno, com preleções de esperança, conforto, só que nós negamos partilhar com o Cristo o serviço da estrada através do sacrifício na vitória do bem. Então é preciso que nós nos esforcemos um pouquinho mais no serviço da caridade. Esse é o puxão de orelha do Emmanuel. Porque muitas vezes é fácil nós sentarmos à beira do lago, ouvirmos palavras maravilhosas, porém
o serviço da estrada nós não queremos. Nós queremos as facilidades. Nós queremos que tudo chegue sem que tenhamos esforço ou sem que tenhamos a vontade. Então é preciso essa vontade e esse esforço para caminharmos, para que possamos compartilhar desta vitória no bem. E aí vem um compromissozinho, né, conosco mesmo, que é possível fazer já, mesmo que eu não tenha tempo, que eu não tenha muitas condições para a tarefa. Como é que eu posso fazer a caridade se frequentemente eu não tenho mesmo o necessário? E a caridade ela pode ser feita de muitas maneiras. Então, primeiro, em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz, né? Uma prece para o coração ela alivia tanto o sofrimento daqueles necessitados. Uma outra forma em palavra, dirigindo aos nossos companheiros todos os dias alguns bons conselhos. Deus tem para nós todos uma justiça igual. Então é preciso lembrar-nos que nós somos trabalhadores da última hora. E Deus nos vê da mesma forma, a cada um segundo as suas obras. Isso é muito importante. A cada um segundo as suas obras. E como trabalhadores da última hora, nos foi prometido o mesmo pagamento para aqueles que chegaram na primeira hora. Mas é preciso a vontade, é preciso o esforço. Emmanuel completa que nós cortejamos Jesus em Jerusalém, né, adornado de flores, mas o testemunho da bondade frente à testemunha, né, da multidão, frente à multidão desvairada e enferma, nós fugimos disso, desse testemunho. E esse testemunho é a obra da caridade, é o serviço ao próximo. Então, Emmanuel puxa a nossa orelha. É muito fácil cortejar Jesus com flores, porém, descer a multidão no entendimento do testemunho dessa bondade, dessa sabedoria, a gente foge. Então, o nosso desafio é justamente pararmos de só falar, mas também fazer. Jesus uma vez disse: se for preciso, ensine o evangelho usando palavras. Por quê? Porque ele descia para a multidão e fazia o trabalho que era necessário. E na nossa luta diária é preciso orar e vigiar as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos. E a gente precisa cuidar para não personalizar as nossas glórias, a glória das nossas conquistas nas ações terrenas, porque tudo é de Deus, tudo é empréstimo. Essa matéria, esse arcabouço material do nosso corpo, esse envoltório, né, terreno aqui, material do nosso corpo, tudo é empréstimo. Então, tudo precisa ser direcionado a Deus, porque tudo é dele. Quando nós entregarmos a Deus as nossas obras, tudo será glorificado, tudo prosperará. Emmanuel considera que nós suplicamos as bênçãos da ressurreição, porém a gente odeia a cruz de espinhos que nos regenera e nos santifica. Quais são essas cruzes? Às vezes é aquele companheiro complicado e difícil, às vezes é aquele familiar que nós temos dificuldade de conversar e de lidar, às vezes é aquele colega de trabalho, às vezes é aquela doença que vem para purificar o nosso espírito. Então essa coroa de espinhos, ela é extremamente necessária para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa iluminação espiritual. Então, quando nós suplicarmos as nossas bênçãos da ressurreição, que possamos ter conhecimento e gratidão de que aquilo que nós estamos passando, seja lá o que for, é necessário e importante nessa nossa jornada terrena.
para que possamos nos purificar. Isso é misericórdia divina para nós todos. Misericórdia divina é uma oportunidade que nós estamos tendo de aprimoramento espiritual. Então, que possamos agradecer. E aí Emmanuel considera que nós podemos ir na jornada, na vanguarda edificante, porém nós não queremos. Nós clamamos pela luz divina, mas nós temos receio de abandonar as sombras, como se a sombra fosse ali um bichinho de estimação. E realmente sair da sombra e ir para a luz pode ser perigoso porque revela todas as nossas mazelas. Mas é justamente quando nós a colocamos para fora é que se torna possível o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento, a nossa maturidade. Emmanuel vai considerar ainda que nós suspiramos, né, pela melhoria das condições em que nos agitam, porém nós detestamos a nossa própria renovação. Então, que possamos vigiar e orar, porque nós podemos suspirar a melhoria das nossas condições, porém é preciso a renovação, é preciso a vontade, é preciso querer a renovação. Vemos pois, né, Emmanuel finaliza aqui, vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Olha que frase final impactante de Emmanuel. Alguém que aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então que possamos, meus amigos e minhas amigas, aprender a trabalhar e a servir e que possamos querer nos aperfeiçoar. E que a obra da caridade esteja presente nos nossos passos. Que possamos introjetar esse amor e essa sabedoria do Cristo. Porque foi para isso que o Cristo veio a esse plano terreno, para nos ensinar o amor, a caridade. Que Jesus ilumine cada um de vocês e que essas lindas palavras de Emmanuel possa fazer morada em cada coração que nos assiste. Um grande abraço e fiquem com Deus.